Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma série de lives dessa semana do nosso querido e grande evento Foco Coleção em Resultados. Vamos aqui acenar para o Leopoldo, que estará conosco hoje. Deixa eu convidá-lo. Convidar o Leopoldo dessa live maravilhosa. Cheguei! Isso! Muito bem-vindo, Leopoldo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Estamos mais uma vez juntos nessa jornada maravilhosa de lives que estamos fazendo para um grande evento que vai acontecer no início de abril, do dia 1º ao dia 3, que é a coleção Foco em Resultados. Super bacana, com muita gente boa, muitos escritores bons, com conhecimento em várias áreas, e você é o nosso convidado também. Não só para participar dessa live, mas de várias lives que estão acontecendo, e principalmente de estar conosco no nosso evento. Enquanto que eu estou falando, enrolando um pouquinho, na verdade, né, gente? Porque estou aqui esperando para mais pessoas entrar. Eu queria sugerir para vocês que estão começando a nos conhecer. Eu não sei se todos vocês conhecem o Leopoldo. Eu gostaria que vocês depois entrassem no Instagram do Leopoldo e seguissem ele, porque tem muito conteúdo bom. O Leopoldo, ele não só está em um livro da série Foco em Resultados, ele está em 4 livros. Então, ele tem muita coisa boa para passar para a gente. E, claro, não vai ser eu que vou apresentá-lo. Ele mesmo vai se apresentar para falar um pouquinho mais sobre ele, do que ele faz, quais são assim, as atividades e quais são, inclusive, Leopoldo, os 4 livros que você está fazendo parte. Então, eu gostaria, né, enquanto aí as pessoas vão entrando, que você se apresentasse. Seja bem-vindo mais uma vez. Uma ótima noite, Leopoldo. Obrigado. Vamos lá. Bom, Leopoldo Guzmán, eu sou um administrador, Master Practitioner em PNL, coach, analista comportamental, auditor líder, e trabalho com gestão da qualidade e programação neurolinguística desde que saí da faculdade. Eu comecei a desenvolver essas 2 matérias, essas 2 ciências, vamos falar assim, e não parei. E elas andam juntas, porque a comunicação, que inclusive é o tema nosso hoje, falar um pouquinho de oratória, ela me favorece na hora de vender a gestão, na hora de conquistar as pessoas para desenvolver o trabalho de normalização de processos, os treinamentos dentro das organizações. Então, eu sou um cara que juntou essas 2 ferramentas, vamos falar assim, para promover o crescimento do ser humano. Aliás, o crescimento da empresa através do crescimento do ser humano. Isso é muito importante, né? A gente entender que o crescimento da empresa só se dá através de um reconhecimento do capital humano, correto? Tem que fazer o homem. Tem pessoas aqui entrando, sejam muito bem-vindas. Deixa eu ver aqui. Hugo Felipe. Brasil. Sociedade pessoal, Brasileira de Gratidão, é o Hugo Felipe, esse cara é fera. Gente, agora eu tô entendendo por que eu não tô, assim, eu tô sem meu óculos, pronto. Agora melhorou 100%. Sociedade Brasileira da Gratidão. Seja bem-vindo. Bom, Leopoldo, eu gostaria, que você, então, começasse, antes de falar do nosso tema específico, eu gostaria só que você pincelasse, porque você está em 4 livros. Eu já falei aqui um pouquinho que a gente está participando de um evento da Avantic, Esse evento da Avantic é um evento feito não só para empresários, mas para pessoas que querem desenvolver a sua performance profissional também. E lá tem uma turma
super gabaritada, falando sobre empreendedorismo, liderança, vendas, oratória, enfim. É algo que vocês não podem perder. E o objetivo aqui, que a gente está nessa série de lives, é para poder passar um pouco desse conhecimento no qual a gente já colocou ali no livro. Claro que, né, não tem como a gente colocar tudo, mas pelo menos ali um pouquinho, vocês já vão ter essa base. E claro, se vocês precisarem de entrar em contato conosco, com o Leopoldo, com outros escritores, tem todo um amparado para vocês participarem. E aí, Leopoldo, então me fala, quais são os seus livros? Ô, Cris, eu comecei com um livro de gestão, né? No de gestão eu estou falando de sistema de gestão, né? De como você manter, evoluir no sistema sem perder a identidade. Quer dizer, eu tenho que ter uma regra, eu tenho que ter um padrão, e a gente desenvolve esse padrão. Você falou uma coisa interessante aí, que a gente tem que olhar para as pessoas, né? Eu costumo falar que não existe, aliás, que empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas. Quem não entende pessoas não entende nada, né? Então, a gente chega nelas e a comunicação, a oratória, é uma das ferramentas. Só que aí eu brinquei com o Bruno. Falei, Bruno, dizem que o que é bom tem três, né? Como é que é? Deus, Jesus, Divino Espírito Santo, né? Tudo tem três. Aí ele brincou com... Então vamos lá, Trindade, né? Aí vamos lá, né? Aí foi passando, aí eu fiz um texto para o de liderança, mandei para ele gostou. Aí depois ele falou, seu Leopoldo, quer fazer mais um? Não, aí fiz o terceiro, aí depois caí no quarto. Foi tipo assim, eu gostei da brincadeira, né? Eu gostei da brincadeira. Então eu estou no de gestão, estou no de liderança, estou no de vendas e estou no de oratória, né? E, Leopoldo, é tão interessante quando você mencionou os livros, e aí eu falei, qual que eu vou escolher para que a gente pudesse falar aqui na nossa live? Enfim, gostei muito do seu tema, não que os outros não sejam importantes, mas com relação à oratória. Até porque, né, das lives anteriores que eu fiz com outras pessoas, ontem eu fiz uma também super bacana, onde eu também falei justamente isso que a gente falou no início. O mais importante de uma empresa são as pessoas, é o capital humano. Sem dúvida nenhuma. E para a gente ter sucesso em tudo que a gente faz, não basta a gente ter só um conhecimento, né? Sou o bam, bam, bam. Não, a gente tem que saber quem nós somos, a gente tem que saber como se comunicar com o outro, porque a gente não tem o resultado esperado, ou seja, numa comunicação, numa oratória, você não vai ter o resultado que você quer, que é atingir o outro, né, para que ele entenda aquilo que você está comunicando, se você não falar a linguagem correta com ele. Então, assim, a importância da gente entender a comunicação. E aí eu já começo a te perguntar, Leopoldo, o porquê desse título? O não verbal na oratória. Cris, eu gosto de provocar, né? Eu tenho um e-book lá no Hotmart que é só texto provocativo, né? Dá até um título. Tem um que fala assim, pode uma hora ter mais ou menos do que 60 minutos? Tecnicamente não. Mas a provocação é essa, porque o tempo do vendedor é diferente do credor. O tempo do comprador é diferente, ou do comprador é diferente do vendedor, né? O tempo do paciente é diferente do tempo do médico. Então eu tenho isso, eu gosto de dar umas provocadas, né? Entrou uma aluna minha aí, a Vanessa, fez um curso de PNL comigo, né? Grande Vanessa, profissional. Áurea, sejam bem-vindas. Então, Não, me deu um gap aqui. Falando do título, por que do título? Você gosta de provocar. E aí eu gosto de provocar. Então, quando a gente fala de oratória, a gente está falando do verbal, a gente está falando da expressão, de você se expressar para o outro, na língua do outro, né? Para que a pessoa entenda. Mas eu sei, lá na PNL, que a oratória, a gente chama de oratória, você está fazendo, né, passando uma mensagem, você está fazendo um texto e tal. E eu sei que não é só a palavra que tem importância, tá? Pierre Weil escreveu um livro falando que o corpo fala.
Então, Sim. o como você faz também reflete no resultado da oratória, né? O não verbal, ele é até mais importante do que o verbal. A gente aprende na PNL que 7% do que você passa numa fala vem da palavra, do texto. 38% vem da entonação que você dá para esse texto. E 55% vem do não verbal, que é o seu Uau! corpo falando, né? E aí, o mais importante disso é que a gente reage, o seu corpo reage, não é uma coisa provocada, ele é natural. E é por isso que, às vezes, a gente fala, mas o outro não gosta, porque o seu corpo negou aquilo que você está falando. E a gente tem que ter essa preocupação, porque a minha intenção ao falar não é falar. Falar eu falo aqui, eu falo para a parede, eu falo para a porta. A minha intenção é promover uma mudança no outro. E se eu estou mentindo, o meu corpo vai gritar que eu estou mentindo. E o outro não vai gostar do que eu estou fazendo, porque ele vai pegar um texto e vai perceber, tá? E é natural a gente passar por isso, uma incoerência do meu não verbal, que é mais poderoso que o meu verbal, né? E aí, se eu falar que a entonação ajuda mais o não verbal do que o verbal, porque eu dou ênfase naquilo que eu falo, porque eu acredito, porque eu gosto, né? Então, vamos falar que é 7% da palavra e 93% do seu corpo se expressando naturalmente, de você validando ou não aquilo que você está falando. E isso é reptiliano, isso é natural, isso é reação, isso não é ação. Entendeu? Ah, mas o artista estuda e faz isso. O artista estuda, mas na hora que ele sai do palco, ele está na vida real, ele para de representar. Alguns até representam, né? Eu não gosto, mano, muito não. Mas aqueles que conseguem deixar o palco lá atrás e começam a experimentar, a viver a vida naturalmente, esses caras também passam por isso. E é 97% negando os 7% quando ele está mentindo. Gente, olha a importância do que estamos falando. Aqueles que chegaram agora, seja bem-vindo. Bernardo, seja bem-vindo. Quem eu não falei o nome também, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando do poder da oratória, como a comunicação não verbal também é importante. E se você é que começou aqui já a interagir com a gente, está gostando, chama alguém que você sabe que precisa tanto participar. E uma das coisas que eu sempre peço é que quem está junto conosco aqui, que nos ajude a fazer essa live, para que ela possa ficar super interativa, mandando perguntas e também coraçãozinho, gente. Toda live eu paro para pedir coraçãozinho. Por quê? Coraçãozinho motiva a gente, deixa a gente mais alegre. Então, venham conosco, participem e façam sua pergunta e mandem coraçãozinho. Desculpa fazer essa pauta aqui, mas isso aqui é uma comunicação não verbal também, o coraçãozinho. Cris, outro dia eu escutei um negócio bacana, porque quando a gente pede para o pessoal clicar no aviãozinho e mandar, né, tipo, divulgar a nossa live, tem gente que não gosta de ficar recebendo isso o tempo todo, tá? Mas quando você manda coraçãozinho, né, quem manda é o Google não, é o Instagram. Então ninguém vai brigar com você porque você está botando coraçãozinho e nós vamos ter uma repercussão maior. Então manda coração. É lógico que se estiver gostando, né? Se não estiver pessoal, beijos. Esse pessoal legal, é muito bacana, muito ótimo. Bom, dando continuidade aqui, Leopoldo, é muito importante a gente entender isso, né? 7% a comunicação verbal e os 93% não verbal. E depois a gente vai, né, vamos deixar isso mais para o finalzinho, mas eu vou querer, assim, que a gente dê algumas dicas de comunicação não verbal. Mas isso a gente vai deixar mais para o finalzinho para esquentar e deixar o pessoal mais curioso. Eu queria que você primeiro, assim, falasse o conceito de oratória, né? O não verbal na oratória. Mas o que é a oratória? É você se expressar através da palavra. É você estar repassando para o outro
um texto, um assunto, alguma coisa. Eu, quando falo de oratória, eu sou obrigado a falar de comunicação. A oratória é um veículo de comunicação, né? A gente se comunica de várias formas, mas é uma forma, a forma que nós temos para nos expressar. E aí, quando eu falo de comunicação, eu gosto de deixar claro o seguinte: comunicação não é falar, comunicação é mudar, é provocar a mudança no outro. A minha oratória tem que ser boa, porque através de uma boa oratória eu consigo me expressar melhor. E a ideia não é nem vender mais, mas é você dar ao outro a oportunidade de entender aquilo que eu estou falando, para que ele tenha a oportunidade de escolher o meu produto, que é bom. O picareta fala melhor do que eu, só que o produto dele não é bom. Então eu tenho que falar bem, eu tenho que me expressar bem, para que ele me entenda e possa escolher. Então não é para mim, é para ele. Tudo que a gente faz é para quem está na nossa frente. Tá? Porque para mim não preciso. Eu sozinho aqui eu não preciso falar nada. A porta não vai mudar, o quadro não vai mudar, a parede não vai mudar. Mas quem está na minha frente pode mudar. Então, se eu não for bom de oratória, eu não vou conseguir fazê-lo entender aquilo que eu quero. E aí eu não atinjo o meu objetivo, que é transformar. Isso mesmo. Então, em resumo, podemos dizer que a oratória, que é uma da forma de se comunicar, né? Ela precisa de ser feita da maneira correta. E essa maneira correta é quando você consegue se expressar bem para atingir o resultado no qual você deseja que o outro faça. Quer seja entendendo para comprar um produto, ou entendendo aquilo, por exemplo, que a gente está falando aqui. Enfim, é você conseguir fazer no outro com que ele entenda aquilo que você está falando. Excelente, Leopoldo. E aí, qual que é o melhor caminho? É falar a língua dele. Eu tive um professor que falava assim, minha cachorra entende mais disso que você. E ele era daqueles que achava, ele falava isso, que dava aula há 30 anos e que burro era o aluno. Cara, esse cara é sem noção, entendeu? Porque, na verdade, quando você tem uma única forma de se expressar, quando você... vamos dar um exemplo, tá? O português, o alemão, o japonês. Se você fala uma língua, você vai atender um público só. Você está sendo parcial, não é imparcial. Você acha que você está fazendo para todo mundo, mas está fazendo para um. Então, o ideal é você falar todas as línguas. É lógico que quando a gente fala de línguas de países, né, de regiões, fica mais difícil você falar várias línguas ao mesmo tempo. Mas quando eu falo com o ser humano, eu tenho línguas diferentes. A pessoa é mais visual, auditiva ou sinestésica. E aí, o bom professor, vamos falar assim, ele usa de recursos para atingir o aluno nas 3 línguas. Ele mostra a imagem através de um data show, ou desenhando alguma coisa, ele exemplifica que é o sinestésico e ele fala que é o auditivo. E aí a pessoa consegue entender nas 3 línguas ao mesmo tempo. Mas quem é que me fala qual é a língua que eu tenho que trabalhar? É o meu cliente, não sou eu. Tem um exemplo bacana de uma professora que disse que ela estava ensinando a corrente circulatória para crianças. Menino. E tinha um lá que era sinestésico. E ele não conseguia entender de jeito, ele não percebia o negócio. Porque quando a gente ensina a corrente circulatória, é visual, você faz um desenho. Você está aqui, é o coração, você entra nessa veia que está aqui, você está vermelho, você está distribuindo oxigênio, você vai ficando roxinho, você volta para o coração, você entra no outro lugar, você vai para o pulmão, que você recebe de novo e você volta. Aí completa o ciclo. E o menino não entendia. Aí ela percebeu que ele era sinestésico e ao invés de falar, você olha aqui, veja aqui, entra aqui, ela falou assim, imagine-se um glóbulo vermelho. Aí ele achou que ele era um glóbulo vermelho. Você está numa caverna e aí de repente vem uma pressão e te joga num túnel.
E aí ele conhece túnel, ele entrou, e aí ele imaginou que ele estava no túnel e ele estava distribuindo oxigênio. E aí ele foi ficando roxinho, roxinho, e ele caiu de novo no coração, e aí explodiu de novo, ele se entrou no outro canal, no outro túnel, e foi parar no pulmão. E aí lá tinha um tanto de amiguinho dando para ele. Quer dizer, ele não viu, ele sentiu. E ele percebeu e ele guardou. Então, a língua do outro é importante nessa hora. Porque se eu não falar, ele não vai entender. E a culpa não é dele, é minha. Leopoldo, e olha que interessante isso que você está falando, que é algo que até complementa. Então, pessoal, se vocês não viram a nossa live que a gente fez, foi semana passada, não foi? Foi, semana passada. Uma série de lives que acaba que a gente até esquece aí os dias. A gente falou muito sobre isso também, dessa linguagem, da comunicação, como que a gente comunica com o outro. A gente precisa de flexibilizar. E o que o Leopoldo está falando aqui é algo importantíssimo, porque nós precisamos de entender como o outro vai nos entender naquilo que a gente quer falar. E olha a percepção da professora. E muitas vezes o aluno não consegue entender, não é porque ele é incapaz, é porque a mensagem não foi passada de uma maneira que ele consiga compreender. Então, nós precisamos de entender isso, para que nós possamos ter o resultado que a gente necessita com a nossa comunicação. Se você é empresário, você precisa saber como falar com seus colaboradores, entender cada um deles, para você ser mais assertivo e para você ter o quê? O resultado que você quer. E qual é o resultado? Gente, é a produtividade, a lucratividade e também o quê? Ambiente harmônico. O ambiente harmônico, a relação de paz, uma comunicação bacana entre as pessoas. Qual colaborador não vai querer trabalhar na sua empresa? Então, a gente necessita, né, de ser compreendido e de se fazer compreendido. Vamos lá, né, Leopoldo? Vamos dar continuidade aqui. Tem várias pessoas ainda entrando. Eu que eu não falei o nome. Tem aí doutor de empresas e mais outras pessoas. Esse aí é fera. Esse é cultor também. Está no nosso time aí, ó. Esse cara, ele é o cara que resolve o problema das empresas. Gosto muito dele. Doutor de empresas. Bom, eu não sei o nome, mas seja muito bem-vindo. Quiser participar conosco, esteja à vontade. Pessoal, os coraçõezinhos também para gente. Bom, você tinha comentado a questão da comunicação, né? A pessoa fala e muitas vezes ela fala, porém, os gestos dela vão falar de uma maneira diferente daquilo que ela realmente falou no verbal. A minha pergunta por que disso? A gente consegue mesmo, então, perceber a verdade e a mentira numa comunicação? Ô, Cris, eu vou brincar com você agora. Pessoal, eu comprei uma caneta enorme, grande demais, entendeu? O cara vai falar, pô, mas grande? Olha o dedo dele, tá pequenininho, né? Quer dizer, a minha expressão corporal, ela tem que ser coerente com aquilo que eu estou falando, entendeu? Se eu falo que eu gosto de pizza, mas em vez de ficar né, com a cara de quem está, né, salivando e gostando só porque lembrou da pizza, eu gosto de pizza, caramba. Cara, pô, qual é desse cara? Não está batendo. A gente calibra as pessoas. Uma mãe sabe quando um filho mente, porque ela calibra, ele treme, ele franze a testa, ele começa a suar, ele gagueja. Então, sem perceber, com o tempo, quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente começa a perceber qual é a característica que nos diz que ele está mentindo. Quando o Pierre Weil falou que o corpo fala, ele não falou o corpo mente. Entendeu? Ele falou o corpo expressa a sua verdade. Se você está mentindo, você vai negar. E é por isso que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente está falando. Se eu pegar um texto que eu não concordo e tentar dar uma aula sobre ele, fazer uma apresentação, não vai ser legal. Por quê? Porque eu não concordo. Então, eu preciso primeiro comprar o meu produto para depois vendê-lo.
E o problema está, sabe no quê? Porque se eu não acreditar naquilo que eu falo, tá? Eu vou estar passando uma falsa verdade, né? Uma mentira. E a pessoa vai perceber e não vai fazer. O doutor de empresa, o Ricardo Moreira, deve ser parente seu aí, Ricardo Moreira. Ele trabalha com consultoria na área de empresas, né? Cara, eu trabalho com consultoria também na área de empresas. Quando a gente tem uma mudança, quando a gente tem um processo, quando a gente tem que fazer alguma coisa, eu estou vendendo para o meu cliente, que é o colaborador da organização, o que deve ser feito. Se ele não entender, sabe o que vai acontecer? Ele não vai fazer do jeito que eu quero. Se eu tenho um procedimento que te leva a um padrão e ele faz diferente, ele está estragando o meu produto, né? Então, eu preciso fazê-lo entender. E aí a língua tem que ser a dele, não a minha. Exatamente. Interessante, aqui um ponto que você colocou aí, da gente se expressar, né? E o expressar, como você falou da caneta, né? Eu comprei uma caneta grande. Como assim caneta grande? Então, realmente, nós conseguimos, né, identificar, sim, quando a pessoa está aí falando e, na verdade, a fala dela não é tão verdadeira. Claro que tem algumas questões e exceções que a gente não consegue, mas em específico, a gente está falando aí de postura verbal e não verbal, que, né, vai muitas vezes nos ajudar a entender se é verdade ou não. O Bernardo falou justamente isso, linguagem corporal. É isso mesmo. E o que eu queria dizer é a questão da vendas. Eu lembrei desse exemplo. O vendedor, ele só vai conseguir vender se ele falar a linguagem do outro e mais. Se ele também tem como o produto dele algo bom. Porque o que adianta se ele acha que o produto que ele está vendendo não é bom, e aí ele vai e fala. Porém, a expressão dele não é uma expressão na qual o produto é um produto bom. Então, primeira coisa, né? Estou aqui lembrando desse exemplo. Então, o vendedor ele tem que pegar o produto, tem que saber realmente se ele é bom, tem que ser honesto, tem que ser ético, vai vender aquilo que realmente você acredita, porque com certeza, quando você vende aquilo que você acredita, o seu resultado vai ser 1000 vezes melhor. Por quê? O seu corpo vai falar a mesma linguagem do seu verbal, né? Por aí. Leopoldo, só que porque eu esqueci, pessoal, mil desculpas, eu esqueci de me apresentar, né? Eu estou na live com o Leopoldo, eu convidei ele se apresentou, e né, aqueles que são, né, da audiência do Leopoldo estão assim, quem é a Cristiane? Então, eu vou fazer só um pequeno intervalo aqui para falar quem é a Cristiane. Então, eu também faço parte, né, do livro Gestão, do livro Foco em Resultados, né? Nós estamos com vários temas. Eu sou também contadora, sou analista de perfil comportamental, trabalho com desenvolvimento humano, tenho uma empresa também de consultoria que chama RCL Mentoring. Meu sócio também faz parte daqui desse projeto da Avante, que é, né, desse maravilhoso temas aí empresariais. Então, se você tem dúvida, se você quer saber mais, eu não vou ficar aqui me estendendo, entra na minha bio, sejam bem-vindos. Querem saber mais sobre o congresso, na minha bio, do Leopoldo também, tem lá os livros para que você possa comprar e também o congresso, tá bom? E alguma dúvida, alguma coisa durante a live que você queira perguntar, ou então fazer a pergunta no privado, fiquem à vontade, estamos aqui para compartilhar conhecimento e poder ajudar vocês a se performarem melhor, tá bom? Vamos dar continuidade, né, Leopoldo? Queria que agora a gente, né, para a gente descontrair um pouco, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de linguagens não verbal, ou seja, vamos dar dicas aqui de o que seria? Uma delas é você está falando aqui comigo, eu estou, né? Uhum, uhum. Que isso significa o quê? Que eu estou entendendo, ou então que eu estou concordando, não é mesmo? Mas vamos dar alguns outros exemplos?
Ô, Cris, eu outro dia escutei até o cara falando que a gente tem que trabalhar o não verbal. A gente tem que melhorar o não verbal. Eu, particularmente, acho que só tem um jeito de você fazer isso. É acreditando, é experimentando, é tendo o argumento, entendeu? Porque quando você, né, o não verbal, ele é uma expressão do seu corpo. É o seu corpo reagindo, é o seu cérebro reptiliano, né, comandando a cena, né? Quando a gente fala de qualidade, né, vou dar um spoiler da qualidade, a qualidade, quando a gente fala de qualidade, a gente fala de normalização de processo, fala de regra, de cartilha, de receita, tá? A melhor receita não é a mais evoluída, a melhor receita é aquela que você faz. Aquela que você faz sem pensar. Na PNL, a gente aprende que existem quatro etapas do aprendizado. A primeira é a incompetência inconsciente. Eu não sei que não sei fazer. A segunda é a incompetência consciente, é quando eu assumo que eu não sei fazer. Eu percebo que tem alguma coisa que eu não sei fazer e que eu preciso aprender. A terceira é quando eu caio na competência consciente, é quando eu penso para fazer, é quando eu começo a estudar, começo a treinar. E aí, repetição e velocidade levam ao aprendizado. Eu caio na competência inconsciente. É quando eu faço sem pensar. Você virou especialista. Hoje eu entro no carro e ele já está ligado. Eu não paro para pensar, não penso no que eu estou fazendo. Eu já cometi o cúmulo de ter batido o carro e de repente eu estava do lado de fora com o freio de mão puxado e o carro ligado em ponto morto, depois de uma batida. Porque é automático, né? Então, o que nós buscamos é essa automação. A excelência está em você fazer sem pensar. E aí eu gosto de falar até uma coisa legal. Tem gente que fala assim, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Cara, se você faz ao mesmo tempo, mesmo você está fazendo mal feito. Eu não consigo escutar uma música, apreciar a música e estar focado num trabalho. Ou eu estou num ou eu estou no outro. É comum da gente estar numa, a música está até ligada, mas eu estou focado aqui e não estou nem vendo. Quando eu desligo daqui, eu volto para lá. Eu posso fazer 1000 coisas durante o dia, mas o telefone toca, eu paro tudo e faço, porque senão não funciona. A gente distrai. Então, quer fazer direito? Faça uma coisa só de cada vez. Quando você está no automático, você não pensa para fazer. Pensar e fazer são duas coisas. E é por isso que a gente não erra. Quando você está na autoescola, você erra. Quando você sai, você erra. Mas depois de um tempo, você não erra mais. Porque eu não penso para fazer, eu faço automaticamente. Então, a melhor forma de você trabalhar o seu não verbal é experimentar, é comprar o produto, é usar o produto, é ter argumentos que não vão ser pensados, não. Eles vão ser reações naturais, espontâneas da pessoa que está falando. Entendeu? Fala assim, qual é o sabor do limão? Azedo. Qual é o sabor da manga? É doce. Eu não preciso pensar para falar isso, porque já está lá, já é uma memória minha, né? Aí, imagina uma manga azeda, aí eu tenho que ir lá buscar, né, pegar buscar o azedo, buscar a manga, juntar os dois para falar. Não vai ser tão espontâneo assim, tá? Sim. Então, a dica que eu dou para quem quiser melhorar o não verbal, compre, experimente, usufrua, né, vivencie, porque aí aquilo não é construído, aquilo é recordado, aquilo já é seu. Agora tem uma dica legal, né, que tem a ver com o verbal, mas que passa pelo não verbal. Se eu não gosto da cor vermelha, e de repente o meu cliente quer comprar um carro vermelho, e eu virar para você, vermelho é uma cor maravilhosa. Ele vai falar assim, não gostei. Eu não estou falando que eu gosto, tá? Mas se eu não gostar, vermelho é uma cor maravilhosa. Ele vai falar assim, pô, tem alguma coisa errada. E aí, o macete é você validar 100% o 1% de verdade que existe na fala. Eu não preciso gostar do vermelho para falar que vermelho é uma cor forte. Eu não preciso gostar do vermelho para falar que todo carro esportivo é lançado na cor vermelha. Eu não preciso gostar do vermelho
para falar que o vermelho tem uma boa saída. Tem uma estatística que me mostra isso. Então, ao invés de querer enfeitar o negócio, falar algo que eu não concordo, eu busco adjetivos, qualidades, falas que têm a ver com a coisa, que são verdadeiras, que eu concordo com isso, e deixa a coisa fluir. Tá? Excelente. Excelente Então, dica. e aí você não nega, que é fato. É fato. Ótimo. Leopoldo, vamos só voltar aí, né? Porque eu acho que a gente, né, as pessoas gostam dessa prática. Então, eu falei, né, da expressão verbal e não verbal. Então, eu falei aqui, né, da questão quando eu fico assim, aham, concordo que é uma das formas. E algo também que, né, porque a gente é palestrante também, a gente trabalha aí com treinamentos, então a gente fica, né, olhando muito os nossos alunos, né, e as pessoas que também estão nas nossas palestras. E muitas vezes, uns estão assim, outros estão assim, distraídos, então você percebe que talvez, né, porque a pessoa não está gostando, ou então porque está preocupado, enfim. E tem aqueles também que quando a gente conversa, eles pegam e cruzam os braços, né? E a gente sabe que o cruzar os braços, muitas vezes, pode ser um sentido de uma rejeição àquilo que você está falando. Eu estou certa nisso? Cris, pode ser. Tem uma teoria que fala que se o cara está de braço fechado, cruzado, ele está fechado, né? E fechado é como se eu estivesse me protegendo aqui. Mas, e aí eu vou te falar que o próprio Pierre Weil já negou o livro dele. Ele falou assim, ó, tem coisas que eu estou revendo, tem coisas que não são todas assim. Então eu vou te dar uma dica legal. Nós sabemos que a pessoa, quando ela é visual, ela está preocupada com as cores, ela está preocupada com a estética. Ela é o cara que você chega na casa dele e a mesa, ou no escritório dele, a mesa dele está tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo combinadinho, uma coisa. O armário dele vai do mais escuro para o mais claro. Visual. Quando o cara é sinestésico, já é o contrário, ele gosta de conforto. É aquele cara que a mulher dele, que é visual, quer matar o cara, porque ele chega deixando a roupa na sala. Onde caiu, tá bom. Então, a gente fala que ele tem uma organização sinestésica. Ele é organizado sinestesicamente. Tá? Dá problemão quando tem uma diferença muito grande. Ele é muito visual, porque, na verdade, nós somos as três coisas juntas, tá? Mas tem gente que tem uma diferença muito grande. Mais acentuado uma da outra, né? O ideal é equilibrar, tá? Tem algumas benesses se você for equilibrar. E o sinestésico, ele é o cara que está de orelha em pé. O negócio dele é ouvir. E aí esse cara, ele quebra essa regra. Você sabe por quê? Porque, olha aqui, ó. Se você pegar, eu gosto de mostrar uma foto. Se você pegar o cara que é auditivo, a postura dele é a do gancho do telefone. Não é o nosso telefone hoje, mas o telefone antigo, né? Ele está assim, ó. Ele está de orelha em pé e o corpo dele faz isso aqui, ó. Ele cruza os braços e estica a orelha. Cara, se ele tiver assim, e se ele for visual auditivo, esse cara está atento. Agora tem um negócio mais bacana ainda, tá? Tem um negócio que chama rapport. O rapport é uma palavra que vem do francês que significa relação. E a gente aprende o seguinte, os iguais se atraem. Tá? Então, se você estiver de braço cruzado e o seu cliente também, cara, essa é a melhor hora para você vender, porque é um espelhamento um do outro. Entendeu? E aí, é lógico que é uma técnica, né? A gente ensina isso para as pessoas, e que como toda técnica foi percebida em pessoas que têm excelência no que fazem, no que fizeram, se eu consigo provocar essa sensação, eu estou aberto. Cara, o cara que está em rapport com você, ele está integral, ele está focado em você.
O que você falar, ele vai absorver. Então, se você tiver de braço cruzado e ele também, não é a pior hora, é a melhor hora para você fechar o negócio. Porque ele Leopoldo, está. Tá. eu vou até te parar um Isso é pouquinho. exceção, tá? Isso é exceção. Sim, até porque a Silvana aqui, Silvia, contadora Silvia, ela acenou aqui. Oi, pessoal, então boa noite para você, Silvia, seja bem-vinda. Essa questão do rapport, assim, é tão importante. Você conceitou o rapport como sendo relação, é isso? É uma palavra francesa que significa relação. Então, Nós traduzimos como empatia, harmonia, né? isso, exatamente. Então, o que eu vou pontuar um pouquinho mais o que é esse rapport. Não é uma imitação. Não é isso. A Não. pessoa cruzou o braço, você cruzou o braço. A pessoa piscou, você piscou. Não. Rapport tem a ver com conexão. Tem a ver com você entrar em uma sintonia com a pessoa na qual está na sua frente. Então, assim, a empatia não é quando você sente o que está se passando com o outro, né? Então, assim, é você, assim, vivenciar o outro. Então, é até uma dica, né, que a gente usa no meio também das vendas, quando você não entende o perfil do outro, né? A gente, né, eu falo muito sobre perfil comportamental, então, quando você não tem ainda as dicas de como identificar, se você ainda não pescou qual é o perfil do outro para você comunicar a linguagem dele, você pode entrar nessa o quê? Nessa sintonia, nesse rapport com o outro, para que você comece a vivenciar aquilo que o outro está Isso. vivenciando e você consegue fluir melhor, né? Porque o nosso objetivo é ser flexível falando a linguagem do outro. Então, basicamente por aí. Eu vou Continua. voltar, eu vou voltar no nosso tema, tá? Como é que o rapport influencia a oratória? Se eu estou num meio onde a comunicação é mais séria, mais, como é que fala? Mais cartesiana, mais as pessoas usam terminologias mais diferentes. Estou fazendo uma palestra para advogado. Cara, tem advogado que a gente pergunta, e aí deu certo? Ele fala assim, foi crime doloso. Tem o doloso e o culposo. Você tem que traduz para mim, porque eu não sei o que é isso. Né? Então, se você chega numa palestra para um advogado e começa a falar com dialetos, com gírias, o cara de cara não vai gostar. Ele vai assim, pô, qual é desse cara? Não tem nada a ver com a gente. Isso é rapport. Você está quebrando o rapport porque você não buscou nivelar a sua comunicação com a dele. Tá? Então, a gente fala que a essência do rapport é o espelhamento. Só que tem um detalhe. Se eu imitar idêntico, eu corro um risco. Tá? Sabe de quê? De ficar parecendo sombra. E o sombra incomoda. Por isso que eu fiz esse parênteses, para a pessoa entender que rapport não é imitação, é uma empatia. Mas você sabe o que é o mais engraçado disso tudo? É que quando ele acontece naturalmente, ele vira uma cópia perfeita do outro. Mas entendeu? Você concorda que a pessoa não está achando que está imitando? Porque não, é natural. Mas o engraçado é, você quer testar o rapport, perceba pessoas que estão num clima de sedução. Porque a essência mais alta do rapport é a sedução. Sim. E aí, eu lembro que uma vez eu estava com uns amigos no sítio e tinha um casal que a gente sabia que eles estavam flertando um com o outro, que a coisa, né, ia dar certo. E aí eu apontei para ele, falei assim, ó, quer ver? Presta atenção ali. É idêntico. Um cruza a perna, o outro já vai junto. Um passa a mão na cabeça, o outro passa. Barra acontece isso. A gente está num bar e está numa conversa muito bacana, um levanta o copo para beber, o resto levanta também. Levanta junto, às vezes. Né? Eu tive, há muito tempo atrás, eu tive uma namorada que a gente estava no shopping, e aí eu olhei para uma fila do cinema, a gente estava indo para o cinema,
a fila estava lotada de gente, e aí ela virou para mim, você conhece o fulano de tal? Ela percebeu quem eu estava vendo, e eu estava olhando para a fila, entendeu? Ela sentiu que eu estava olhando para a mesma pessoa que ela. E eu falei, conheço. Aí eu também conheço, tal, quero um namoro novo. Isso aqui. Então, assim, é muito engraçado, porque a gente tem que evitar. A gente fala que para você fazer esse espelhamento e para ele dar certo, você tem que ter três coisas. Ele tem que ser sutil, elegante e confortável. Tá? Se eu for cruzar a minha perna porque o outro está com a perna cruzada, eu, Leopoldo, sempre tive cãibra. Isso é normal, meu. Né? Vai ficar incômodo, vai ficar difícil. Então, eu não preciso cruzar a perna igual o cara está cruzando, eu posso cruzar os pés embaixo. Então, isso não pode ser agressivo. Mas olha que bacana. Eu tive o meu mestre na PNL, infelizmente já faleceu, ele contou que uma vez ele estava dando um curso lá em Fortaleza, e quando ele foi falar do rapó, um cara muito cético levantou e falou assim, isso é bobagem, isso não tem nada a ver e tal. E o cara saiu cuspindo marimbondo, xingando, achando que tinha rasgado o dinheiro, que não tinha que estar lá. E aí esse cara simplesmente foi embora. Só que, por coincidência, esse cara estava dividindo o quarto com o instrutor, que era um hotel fazenda. Entendi. E aí diz o instrutor que foi bacana, porque ele terminou a aula, foi para o quarto, e aí, de repente, ele se viu numa situação que ele, né, ele relatou que ele não fez de propósito. Mas ele estava sentado numa poltrona e o cara estava sentado na outra, e os dois estavam de costas um para o outro. E ele não percebeu, mas como a conversa era boa, apesar do cara estar questionando a teoria, os dois tinham uma relação muito boa. E aí, de repente, o cara levantou e disse, cara, não é que você está certo, porque o cara percebeu e eles estavam com o pé para cima, a mão para trás, uma postura até desconfortável, se você não estiver bem encaixado. Eles estavam idênticos, a conversa estava ótima, a coisa estava fluindo. Aí o cara olhou para trás assim e percebeu que eles estavam em rapport. E aí ele ainda começou a prestar atenção e ele fez uma coisa que a gente sugere. Se você está desenvolvendo uma relação com alguém, vendedor, você tem que estar em rapport, você tem que ganhar o cara, porque senão você não consegue vender. Né? Teste o seu rapport. Então, o cara está de braço cruzado, vamos usar o braço cruzado. Você percebeu que ele também... Tira o braço, ele vai desfazer também, aí você vai fazer de novo. Então, testa o rapport do outro, você que tem consciência disso. E aí o cara fez, e aconteceu. Foi o melhor aluno daquele dia em diante. Por quê? Porque é natural, isso não é... A gente aprende a provocar, porque é uma ferramenta de trabalho, que eu acho que também favorece uma oratória, porque você está falando a língua do outro, você vai com uma roupa próxima da do outro, o cara se identifica com você. Então, isso afeta o que você está fazendo. E aí, o mais legal disso tudo, Cris, é que quando a gente aprende, a gente faz no começo intencionalmente. A gente pensa para fazer e eu já falei que vai dar errado. Tá? Eu até sugiro a todo mundo que até na oratória, como no rapport, como em tudo que a gente fizer, treine fora do seu ambiente profissional. Treine em casa, treina com os amigos, se capacite fora do seu ambiente profissional. Porque no ambiente profissional, é lógico que se você está na sua equipe, tudo bem, mas se você está indo num cliente, vai treinar isso no cliente, você corre de perder o cliente. Dentro da empresa, não. Então, no seu ambiente natural, normal, porque o que vai acontecer? Eu já falei isso hoje, repetição e velocidade, repetição a gente começa a fazer com velocidade, e aí chega num ponto que a gente já não faz rapport intencional. A gente já é o rapport. A gente já tem isso na nossa natureza e faz. E aí, para ilustrar isso, eu vou te contar de uma passagem minha, que eu, quando saí da faculdade, eu caí no comercial de uma empresa. E a gente tinha um cliente que era um órgão, uma empresa grande, né, um órgão público. E no dia de receber, a gente tinha que ir lá para descobrir onde é que a nota estava guardada, porque a nota, às vezes, ficava numa gaveta ou outra. E o meu gerente, ele era um raposista natural, ele era foda nisso, o cara era bom. E ele não sabia o que... Aliás, eu acho que ele não sabe o que é PNL até hoje. Tá? O cara, eu eram umas 10 salas. Ele chegava numa sala e tirava um bombom e dava para a menina. Ele chegava na outra,
todo sério. Ele chegava na hora, o cara parecia um camaleão, entendeu? Porque em cada lugar que ele chegava, ele se identificava com a pessoa e espelhava a pessoa. Mas era natural, eu sei que era natural, porque ele não sabe até hoje o que é PNL. Tá? Eu acredito que não saiba. Né? Ou pelo menos não estudou como eu estudei. E o cara era bem quisto por todo mundo. Da menina que é chão de fábrica, que não tinha poder nenhum lá dentro, até o diretor. Entendeu? E o que ele fazia? Rapaz. Excelente. Leopoldo, pessoal, a gente está chegando aqui no final, né? Mas eu quero agradecer algumas pessoas que entraram depois. Érica, seja bem-vinda. Érica também está no livro conosco. Assim como outras pessoas também que entraram aqui. Estamos falando, né, do poder do não verbal na oratória, na verdade, né? E como isso é importante, não só no nosso meio profissional, mas também na nossa vida do dia a dia, né? Falamos aqui um pouquinho dessa questão de vivenciarmos isso no namoro. E aí a gente começou a falar de algumas dicas e caímos muito na questão de falar sobre o rapport. Lembrando que rapport não é uma imitação, rapport o Bernardo até colocou aqui também, que está bem ligado, bem antenado, que é a empatia. E você realmente, você não é uma imitação, mas você começa a se espelhar no outro, até por uma conexão verdadeira, né? Uma conexão que ela acaba ficando forte. No início, pode até você achar que vai ser um pouco forçado, porque você não tem esse costume, mas depois vai ficando super natural. E é uma das dicas, né, que a gente aqui está falando, que o Leopoldo está bem aqui deixando claro, para você se sobressair naquilo que você precisa. Quer seja você vendedor, quer seja você está aí querendo conquistar aí um grande amor, enfim. Entenda que o rapport, muitas vezes, ele é o precursor para que você atinja aí o seu objetivo. E, eu acho que ele é a primeira ação. Oi? O bom vendedor, ele não chega vendendo. Ele chega interagindo. Ele chega... a gente fala fazendo rapport porque a gente, né, é uma ferramenta que a gente aprende. Mas é justamente isso. Você tem que chegar e ser aceito por ele. Depois que você conseguiu fazer essa relação, e é por isso que a gente... Aqui, ó, espelhamento, né? A gente acompanha... O princípio é o do acompanhar para depois conduzir. Tá? Qual é a melhor forma de se acompanhar alguém? Escutando. Deixa ele falar. Bom dia, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, vim aqui para te ajudar. O que você precisa? O que você quer? E deixa o cara falar. E aí depois você pega o que ele falou e repete. Você está validando a fala dele. E aí você inclina a cabeça igual a ele, você fala o dialeto dele, você usa de informações que ele te deu para chegar próximo dele. E aí, sabe o que acontece nessa hora, Cris? Ele se vê em você. Porque como a essência do rapport é um espelhamento, e todo mundo gosta de si mesmo, quando você encontra uma pessoa que se parece com você, você se projeta nela. E aí você vai, pô, gostei desse cara. Na verdade, você gostou de você mesmo, porque ele está te repetindo, está te copiando, ele está te espelhando. Entendeu? E aí, meu amigo, acabou, porque aí você não tem medo, aí você abre as portas. Por isso que eu gosto muito dessa frase para o rapport, do espelhamento e não imitação. E uma outra coisa importante que aí, gente, a gente vai conversando, aí eu gosto de trazer um pouquinho para a prática, né? E o Leopoldo falou uma coisa aí assim, ó, tá balançando a cabeça? Aí, assim, claro que você não vai fazer aquela coisa forçada, mas lembra quando ele usou aquela palavra sutil? Então, de forma sutil. Aí o cliente está falando com você, você está o quê? Entendendo, balançando, prestando atenção no que ele está falando. Muitas vezes, né, a gente perde um cliente porque a gente não está ouvindo. Muitas das vezes, o líder não consegue entender o liderado porque também não está escutando aquilo que ele quer falar. Então, a gente precisa ter esse rapport para buscar ter as informações que a gente precisa para que a gente use elas ao nosso favor também. Então, qual é um outro exemplo dessa questão do rapport? Quando você tem que trabalhar uma objeção.
Sabe quando o cliente começa a falar que o produto está caro? Aí você vai o quê? Você vai pegar e eu compreendo que o produto está caro. E aí você começa a falar o quê? Os benefícios. Então, olha a importância da gente entender essa questão aí do rapport e trazendo para a prática. Então, assim, teoria é bom, mas como que você leva isso para a prática? Usando esses artifícios, não assim, de forma errada, mas ao nosso favor. Ou seja, você realmente entende que para ele, para o cliente, é caro. Mas é um caro onde você está expondo os benefícios e aquilo ali você está gerando um valor para o seu produto. Então, essa é a diferença. Deixa eu te falar uma coisa, Cris. A gente não tem que enganar ninguém. A gente não tem que corromper, enganar, fazer nada de errado. Mas eu preciso me comunicar. Aqui, ó, eu preciso me comunicar bem para mostrar para ele que ele está errado. Sim, mas porque se ele não me permitir essa conversa, essa comunicação, eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. O cliente chegou na empresa e falou que queria de graça a peça. Aí eu falei, por que você quer de graça? Porque eu sou um cliente antigo, que eu compro muito e eu mereço. Sabe o que eu fiz? Eu entrei no sistema, confirmei a história. Ele falou, cara, eu acho que você merece sim. Só que você quer que eu te dê a empresa? Não, você é gente boa, você é meu amigo. Eu validei. Aí foi a empresa, eu não tenho essa alçada. E aí nós conseguimos resolver o problema. Cris, eu acho que está acabando o nosso tempo. Sim, eu só queria falar o seguinte, que nós sabemos, né, que a gente não tem que pegar e fazer a coisa errada, manipular. Mas muitas vezes a gente sente que o vendedor ou uma pessoa está querendo socar o produto na gente. E o que nós estamos passando aqui é uma dele coisa falando isso. O que a gente está querendo que passar para vocês que tem formas certas e validadas para você poder sobressair de uma maneira honesta e ética. Então, quero aqui, já para a gente finalizar, vou agradecer o Leopoldo, deixar ele resumir numa frase aí, eu passar uma mensagem, né, para vocês daquilo que ele quer deixar, né, de coração aberto para vocês. E desde já agradeço a todos. Se quiserem saber mais sobre o evento, sobre a compra dos livros, acesse a nossa bio, tá tudo lá explicado. Dúvidas, assistam novamente a live, ou então comente aqui, deixe seus comentários, printem a tela, dá aí um ok, mande para mais pessoas que precisam escutar essa live, porque todo conhecimento compartilhado, a gente cresce e faz o outro também crescer. Vamos crescer e contribuir. Leopoldo, um beijo para você, pessoal, muito obrigada. Sua fala final. Ô, Cris, eu acho que o segredo do sucesso é satisfazer o outro. É olhar para frente e falar a língua dele, falar o que ele precisa. É hora que o cara não sabe o que ele quer, mas eu tenho que saber falar com ele para mostrar para ele que ele está com um pensamento errado daquele produto, mas é para ele. O foco é ele. O que eu faço é para ele, entendeu? E aí as coisas vão dar certo. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Contem conosco. Entra no meu Instagram, Leopoldo Guzmão Oficial. Compre os nossos livros, que eu acho que vai ser sucesso, né? E Cris também, precisando, pode procurar, que eu tenho certeza que ela tem muita coisa para contribuir. Quem não assistiu a nossa live, vai lá no Instagram do Leopoldo e pega lá. Bernardo, muito obrigada pelo seu feedback. Depois deixe lá seu comentário, que para a gente é super importante também. Érica, todos vocês, um grande abraço, uma ótima noite. Ainda a semana está aí com muitas coisas para acontecer. Que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Beijo grande. Tchau, Leopoldo. Mais uma vez, obrigada. Obrigado.